Oi, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja reinando sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nesta noite, eu quero deixar uma mensagem falando a respeito da administração do tempo. Eu sou a pastora Priscila Pinheiro e este é o meu canal. Se inscreva, deixe essa curtida, compartilhe para que outras vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Talvez você já tenha desejado que o dia durasse mais algumas horas, com tantas tarefas e deveres que agitam a nossa vida todos os dias. O que mais precisamos é que o tempo se prolongue, não é verdade? Mas junto com tudo isso, também vem o cansaço, a exaustão diária diante de tantos afazeres. Muitas das vezes, escravizados pelo tempo, é como muitos têm vivido, sem saber como administrá-lo, se sentem sem forças, perdidos, sem coragem e até mesmo incapazes de lidarem com o trajeto, diário que percorre no dia a dia da vida. As mulheres, por exemplo, além de muitas atividades no cuidado do lar, como na educação dos filhos, com o esposo, ainda têm a dupla jornada de casa, trabalho, o que faz o seu dia parecer ainda menor e ver o seu tempo passar e cada minuto ser ainda mais precioso. Então, como lidar com o tempo? Onde conseguir tempo para tantas tarefas? Como administrar todos esses deveres? É possível se sair bem com o tempo tão curto? Ser feliz com tantas atividades? São perguntas que acabamos fazendo diante de tantas obrigações e em tão pouco tempo. A resposta para todas essas perguntas nós encontramos na palavra de Deus. Deus é tão organizado, inclusive com o próprio tempo. Quando o Senhor Deus criou o céu e a terra, Ele criou todas as coisas em seu devido tempo. Lá em Gênesis, no capítulo 2 e nos versículos 1, 2 e 3, nos ensina como aproveitar bem o nosso tempo. E eu vou ler para vocês. Lá diz assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus, além do trabalho, santificou um dia para descanso. Então, meus amados, priorizem aquilo que é mais importante. Distribua bem as tarefas e não perca tempo com coisas que vão apenas roubar o seu tempo. Deus, sua família são prioridades. Seu trabalho é necessário. Então busca força em Deus e a sabedoria dele para conseguir executar todas elas sem deixar de fazer a outra. Peça ao Espírito Santo que vos auxilia nessa administração. Em Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Instrução do sábio Salomão. Somos tentados a desperdiçar o nosso tempo constantemente com aquilo que não é tão necessário, com pouca importância para a nossa vida. Um dos exemplos tem sido horas no celular, horas gastas em redes sociais, no celular, televisão,
tempos perdidos diante dessas telinhas, quando se poderia estar junto à sua família. Enfim, coisas que têm tomado o nosso tempo. Se cuidarmos com rigor do nosso valioso tempo, ele será suficiente para tudo que for importante e preciso e necessário nas nossas vidas. Aprenda a determinar as tarefas diante das diversas tarefas diárias. Deve-se preparar e separar quais são realmente importantes e quais podem esperar e deixar para segundo plano. Ou quem sabe, nem precisa ser feita, pois às vezes realizamos algo que depois nos frustramos, porque entendemos que o tempo gastado em tal tarefa não valeu a pena. Então, para que isso não aconteça, é necessário que você, que nós venhamos analisar se é realmente importante, se é urgente, se eu posso deixar de realizar, porque não é tão importante. Quem sabe algumas tarefas até podem ser divididas dentro do lar, por exemplo. A organização deve fazer parte da nossa vida. Cada coisa tem o seu lugar. É claro que imprevistos acontecem e muitas das vezes nem tudo sai como planejamos. E quando acontece, costuma nos tomar muito tempo. E com ele vem a quebra de rotina, frustram os planos, bagunçam o dia a dia que foi tão bem planejado. Por isso, tudo o que se puder realizar antecipado em nossa agenda ajudará para diminuir as consequências destes imprevistos. E acontece. E quando acontecer, procure ver se solucionar aquele imprevisto é urgente, se é importante, se outra pessoa pode resolver. Então lembre que esse tempo ali gasto deve ser superado. Enfim, meus amados irmãos, você que está aí do outro lado, ouvindo essa mensagem, tenha tempo para você também. Isso mesmo, tempo para você. Isso é de extrema importância. O descanso, o Senhor determinou, mas procure sempre terminar o que planejar. E principalmente tenha tempo para Deus. Separe parte desse tempo para a comunhão com Deus. Ore, estude a Bíblia. Queremos muitas das vezes justificarmos o porquê da nossa negligência em relação a esse tempo que se deve dedicar àquele que é Senhor do tempo. Pois estamos sempre encontrando tempo para tudo. O que se deve ser importante, só não encontramos tempo para Deus. Às vezes a gente fala assim, cuidar da casa é mais importante, estudar é importante, trabalhar. A gente faz tudo que se deve fazer no nosso dia. Chega à noite, estamos exaustos, cansados e vamos dormir. E o tempo com Deus? O que fizemos dele? Pois é, meus amados, pois não nos deixamos de usar o nosso tempo com o nosso Deus. Nós devemos desejar estar com Ele o tempo todo. O dia a dia é muito corrido e nós, o ser humano, ele já tem o desejo inclinado para o mal. E são coisas que nos afastam de Deus, entristece o Espírito Santo. Muitos não conseguem encontrar prazer naquilo que está relacionado a Deus, como já foi citado aqui, como orar, como ler a Bíblia e até mesmo ir à igreja.
E se tem consequência, isso vai só nos afastando cada vez mais do Senhor. E se tem a consciência de que estão agindo errado. E que isso está se afastando cada vez mais da graça salvadora. Então, amado, tenha tempo para Deus. Que nós possamos ter tempo sempre para Deus. Coloque-o como prioridade e o seu tempo será valioso com este Deus. Não estou falando um tempo, todo o seu tempo, porque é compreensível que o ser humano ele tem que trabalhar, é compreensível que ele tem que cuidar dos afazeres domésticos. Mas se nós separamos um tempo dedicado a esse Deus, se colocamos ele como prioridade, o nosso tempo será ainda mais proveitoso. Pois a eternidade é um tempo eterno ao lado do Criador do tempo. E Ele espera por todos nós. E se nós usarmos o nosso tempo aqui na Terra, se nós gastarmos todos os nossos dias servindo a Deus, com certeza passaremos essa eternidade juntamente com Ele. Que o Senhor Jesus os abençoe e que vos conceda sabedoria para administrar bem o seu tempo, mesmo diante de uma vida tão corrida, nessa modernidade de vida que temos vivido hoje. E que Deus seja sempre a tua prioridade. Eu sou a pastora Priscila Pinheiro e este é o meu canal. E peço que você se inscreva e deixe aí o seu joinha. E se sentir no coração de comentar, comente. Que Jesus os abençoe.